Olá, estamos de volta com a terceira aula do nosso bloco, onde estamos tratando aqui sobre o porquê devemos implantar Ministério de Surdos na nossa igreja local, né? Na aula anterior, nós conversamos um pouquinho sobre a cultura surda, né? Quem são essas pessoas, de que maneira elas são vistas, e a gente comentou um pouquinho, né? Essa cultura ajuda a gente a pensar na transculturalidade desse povo. Como assim a gente pode imaginar essa transculturalidade? Quando a gente fala do povo surdo, a gente pensa numa cultura visual, é aquilo que a gente tinha comentado na aula anterior. Não é a cultura geral a qual as pessoas estão inseridas, de onde elas frequentam, o que elas comem. Não nesse sentido, mas no sentido da questão visual. Não há resíduo nenhum auditivo, então, né, em alguns casos. Nesse caso, na dificuldade do processamento auditivo, muitas vezes, essa pessoa ela está privada da comunicação de alguma maneira, de uma comunicação falada, musicalizada, né, tudo que está no âmbito da audição, naquela abrangência da audição. Mas se a gente pensar na questão visual, o que a gente consegue aprender? Você conseguiria fazer um teste para você tentar se colocar um pouco no lugar da pessoa, porque esse é um treino importante, você se colocar no lugar do outro, porque isso ajuda a gente a entender um pouco, tentar entender o mundo daquela pessoa. Por que é diferente do meu? Por que eu tenho que me adaptar, de certa forma, à maneira como ele vê o mundo? Né? Então, de que maneira você pode treinar? Se você colocar a sua televisão, né, para funcionar, e você colocar no programa que você mais gosta e abaixar todo o volume, você tenta ficar ali observando aquele programa por uns 30 minutos, por exemplo. Veja quanto tempo você aguenta, né, tentando decifrar o que está sendo dito na boca daquela pessoa. E muitas vezes, nós já somos ouvintes, até conseguimos fazer uma certa leitura labial, dependendo do assunto, porque é um assunto que a gente está muito inteirado. Quem gosta de futebol vai ter uma noção do que o comentarista está falando, por exemplo, não é? Mas se colocando no lugar de uma criança que ainda não desenvolveu língua nenhuma, né? De um adolescente que recebeu poucas informações desde a sua infância até a sua adolescência. Então, há surdos que não conseguem nem desenvolver essa questão da leitura labial, porque é uma tarefa trabalhosa, é dificultosa. Então, isso é uma questão da cultura que nós não temos muita noção, que não é cultura nossa. Para a gente falar é um hábito comum, para eles não é um hábito comum utilizar as cordas vocais, para eles os exercícios do fonoaudiólogo dói a face, né? Eles se sentem muito cansados, muitos desistem. É necessário que haja uma possibilidade dessa criança, desse adolescente, chegar na terapia. Hoje em dia, a lei, né, garante que essas crianças, esses adolescentes, essas pessoas com surdez, tenham acesso a esse tipo de tratamento mesmo na parte de saúde pública. Né? Mas até pouco tempo atrás, pouco antes da lei, só conseguia esse tipo de tratamento as famílias mais abastadas, que tinham condições, né, de estar levando essa criança para fazer esse tratamento, uma mãe que não trabalha, né, que poderia dedicar a sua vida. Então, a gente tem que pensar em todas essas questões. E uma criança, por exemplo, pensa em você quando era um bebê, quando você nasce ouvinte, a primeira sensação do mundo, o choro tem som, né? A gargalhada tem som, a musiquinha de ninar da mamãe. Isso vai desenvolvendo dentro do ser uma afetividade, certo? Então, nós ouvintes temos uma relação de afetividade com as coisas que a gente ouve. Muitas vezes a gente ouve uma música, a gente chora, muitas vezes a gente ouve uma música, a gente se alegra, ou a gente critica, fala, nossa, como ele pode falar isso nessa letra. E não é a mesma realidade para a pessoa surda. Muitas vezes, aquela criança ela não
corresponde, né, o agrado muitas vezes que a mamãe está fazendo, né, ou ela não vai entender muito bem uma expressão facial quando a mãe está chamando atenção, porque isso tudo envolve a questão auditiva aí. Então é essa questão cultural que faz a gente pensar que é um grupo transcultural também aí. Então eu quis retomar, trazer um pouquinho mais disso para nós conversarmos e entendermos um pouco mais dessa área, por que seria um povo transcultural? Não nessa culturalidade, não nessa cultura de vivência, né? De locais, de comidas, mas não, é uma questão interior, de formação de caráter, de formação de sentimentos e sensações, em como lidar com as coisas do mundo, tá certo? Muito bem. Vamos relembrar então o que a gente comentou lá na primeira aula. Nós comentamos sobre a quantidade de surdos que nós temos no Brasil, 9.700.000, segundo o censo de 2010, né? Esse número já pode ter sido alterado, de lá para cá já se passaram 10 anos, leis, né, foram sendo cumpridas, muitas coisas foram melhorando. Mas na questão evangelística, que dados nós temos? Né? Na questão da evangelização, que igreja já tem desenvolvido algum trabalho, né, com surdos? Que denominação? Qual tem sido a preocupação da área cristã, né? Nessa captação, nessa divulgação do evangelho, né? Então vamos lá. Desses 9.700.000 pessoas com surdez ou deficiência auditiva, nós temos aí apenas 1% que se declara cristão, que diz que foi alcançado pelo Evangelho, que entendeu a palavra de Deus e que escolheu esse caminho, né? Que foi alcançada pela obra redentiva, né, do Senhor Jesus. Apenas 1% de toda essa população de 9.700.000, que nós já fizemos uma comparação com a população do Uruguai, que é mais, né, é 3 vezes mais a população de um país, né? Então, se a gente observar bem, né, 1% é quase nada, não é verdade? Então, a gente tem que levar em consideração os detalhes. Como que eu vou estar recebendo esse surdo na minha igreja, né? Os surdos eles estão inseridos entre os grupos menos alcançados, grupos sociais menos alcançados, né? Menos evangelizados, com mais dificuldade de acesso para essa evangelização, né? Nesse momento atual. As agências missionárias trazem esses números para nós. Existe aí um grupo de, né, são 9 grupos sociais ainda não alcançados, ainda com muita dificuldade de acesso, né? Ali estão os ribeirinhos, os mais ricos dos ricos, o mais pobre dos pobres, e dentro desse conjunto está também o grupo dos surdos, que ocupa ali, acredito que é a 7ª posição, né, dos grupos menos alcançados. Então, por que eu devo implantar Ministério de Libras na igreja? Isso, primeiramente, porque é uma ordem divina. Nós, como cristãos, devemos nos lembrar o tempo todo, né, que o Senhor Jesus deixou essa diretriz, ide e pregai a toda criatura. E, além disso, nós temos as leis, né, como a lei de acessibilidade, a lei de Libras, né, que vai dando diretrizes para a gente de como fazer. Nós estamos na igreja, é um ambiente que nós consideramos um ambiente público, um ambiente de portas abertas, né, que recebe pessoas de todos os lugares, que prega o amor ao próximo, não é? É uma das nossas falas mais recorrentes. E nós temos, então, irmãos, que está pensando nessa situação, se colocando aí nessa posição de como eu tenho feito isso em relação à comunidade surda. Será que eu posso fazer mais? Não é? Então, é uma coisa que a gente precisa estar sempre atualizando na nossa mente e procurando. Como eu falei em outras aulas, né? Em aulas anteriores, eu comentei também o que nós temos aí a grande maioria nos centros urbanos, perto das igrejas onde nós frequentamos,
não é? Então, existem já alguns trabalhos, a gente vai falar disso na próxima aula aí, mas essa é uma missão urbana. Às vezes a gente pensa em missão transcultural somente uma coisa fora do nosso país, né? Uma língua diferente, a gente já sabe que a língua de sinais é uma língua diferente, né? Nós temos que falar sobre ela também. A língua de sinais, ela envolve muitas nuances e ela não tem, é bem diferenciada da língua portuguesa, né? Vamos tratar disso também um pouco melhor na próxima aula. Então, é uma missão urbana, uma missão que está aqui, perto de nós. O que nós temos feito? Nós podemos fazer mais? Então, esse é um dos motivos de por que devo implantar ministério com surdos na igreja. Então, na próxima aula estaremos conversando um pouco mais sobre os trabalhos evangelísticos que já existem nessa área, sobre a tradução da Bíblia, se existe, se já tem, se ainda não, como está essa situação. E eu aguardo você, então, aqui comigo na próxima aula.